A seleção brasileira continua imbatível. Dessa vez, a vítima foi o Peru, que mesmo tendo o apoio do torcedor que lotou o Estádio Nacional em Lima, perdeu do Brasilzão 2-0. Eu falei que seria com o pé nas costas. O Celso não acreditou, tá bom? Quero dizer isso. Tudo bem, não foi tão fácil assim, mas a gente ganhou, né? Resultado fez a equipe do técnico Tite chegar à 6ª vitória consecutiva, além de disparar na liderança das eliminatórias com 4 pontos de vantagem sobre o vice-líder Uruguai. Kleber Xavier, Silvinho, eu vou responder, Maurício, Fernando, Matheus, Fábio, Anderson Paixão e o Tafarel. Obrigado por aguentar um cara que é chato pra caramba e que quer saber de tudo a toda hora. E eles têm sido incansáveis nessa busca de trabalhos e de informações e de conhecimentos. Nós temos uma equipe que ela começa a ter alternativas de lado, de saídas, quando ela tem no seu principal jogador, daqui a pouco uma marcação bem feita como ela é executada. E aí ele fica aguardando para ter uma outra transição, um outro momento, participar num momento mais avançado da jogada. Jogo muito difícil, muito feliz por ele, porque por esse grau de exigência, esse nível de enfrentamento que aconteceu. E eu só fiquei com o sentimento seguinte, a gente ganhou um grande jogo, eu digo, vem para cá, é um jogo muito difícil. Daqui a pouco tu não... Eu queria assim, eu falei para eles terminar a palestra assim, ó, eu quero jogar bem, resultado a gente não consegue controlar. Futebol tu não consegue, mas desempenho sim. Fico de novo contente com o desempenho. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Olha, eu vou ser bem sincero. É uma campanha surpreendente, fantástica e improvável. 6 vitórias consecutivas, sabe? Dos 18 pontos que estavam disputando, o Brasil conquistou 18 pontos. Exatamente, quer dizer, 6 vitórias em 6 jogos, 100% de aproveitamento. E não foi contra nenhuma galinha morta. Tudo bem, vai Venezuela e Bolívia, você pode até questionar a qualidade do adversário e eram vitórias prováveis. Agora, Equador em Quito, a própria Colômbia. Argentina. Depois a Argentina jogando em Belo Horizonte. O Peru em Lima, depois de uma vitória cachapante sobre o Paraguai em Assunção por 4-1. 6 jogos, 6 vitórias. E aí a gente precisa fazer realmente uma reflexão sobre muitas coisas que o futebol prova o contrário. Quer dizer, acaba negando a lógica das coisas. Você pensa em organização, em estrutura, e você vê um Flamengo que era totalmente desorganizado, campeão em 2009. A própria seleção brasileira, sob o comando do Ricardo Teixeira, na CBF, escândalo de corrupção, calendário mal feito, até melhorou nos últimos anos, mas ainda assim, longe de seu ideal. Ganhou 2 Copas do Mundo e foi vice na outra. E aí essa gestão da CBF, cujo presidente sequer pode sair do país, chama um técnico, o técnico muda algumas peças, dá um padrão de jogo e o Brasil já volta a ser reverenciado no mundo inteiro. Outros técnicos elogiando o Brasil, dizendo que o Brasil voltou ao topo, sabe? Como que estava aí? Como que estava aí que a gente dizia que não era, estava longe de ser uma geração de ouro. Tem bons jogadores, mas exceção feita ao Neymar, nenhum jogador à altura dos outros grandes craques do passado. E de repente o Tite, com seu jeito humilde, mas extremamente competente, dedicado, consegue fazer com que a seleção tenha um plano de jogo, uma organização tática, senso de conjunto. E está aí, 6 jogos e 6 vitórias. Estou, para ser mais preciso, estupefato, Flávio. Não sei você. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. É que uma coisa, na minha cabeça, não tem exatamente ligação com outra. O Brasil continua sem ter uma estrutura, sem ter uma organização, um calendário esculhambado. E apareceu uma pessoa que teve a inteligência de chamar os jogadores e fazer, simplificar. Onde é que você joga, Neymar? Eu jogo mais caído pela esquerda, não centralizado como jogava como Dunga. Felipe Coutinho, o que você gosta de fazer? Eu gosto de cair pelo lado esquerdo e bater de direita. E por aí vai. Foi acertando os setores. Alguns jogadores que ele já conhecia a maneira de jogar, tipo o Renato Augusto e o Paulinho. E foi acertando, colocando cada um no seu devido lugar. Mais um detalhe.
Quando o Tite foi para o exterior, que ele era campeão brasileiro e ele ficou um tempo, fez aquele ano sabático, ele, campeão mundial, né? Campeão mundial e da Libertadores. Ele foi ver como é que se treinava lá fora. E aí os jogadores chegaram e viram que ele falava a mesma linguagem que falava o Ancelotti, que fala o Guardiola, que fala cada um com o seu talento, cada um do seu jeito. Claro. Não é que o Tite virou Guardiola, não é isso. Mas ele sabe o que estava sendo feito lá e o jogador ouvia uma linguagem muito próxima daquilo que ele estava ouvindo na Europa. Então ele ganhou confiança. Além do Tite ser um cara bacana, ter gente competente do lado dele e tal, beleza. E as coisas começaram a fluir. Daí a se ter um plano de jogo, se ter uma ideia de jogo e achar que isso vai rolar sempre, vai uma distância muito grande. Claro. Vamos devagar. Deu tudo certo, foi ótimo. Outra coisa que ajudou o Brasil foi essas antas que foram chamadas para treinar os grandes rivais, né? O Sampaoli saiu, entrou o Pizzi, saiu o Tata Martino, entrou o Bausa, isso tudo ajuda. Mas é muito cedo para a gente imaginar o que o Brasil vai fazer. Ainda a CBF é uma bagunça, uma esculhambação, e se o Tite amanhã ou depois tiver uma dor de barriga ou resolver sair, voltamos a estaca zero. Sim. Não é a seleção, é o Tite. É o Tite. Então é um cara que fez a diferença porque ele foi estudar com o dinheiro dele, com as dispensas dele, com a humildade dele, sabedor das carências dele, mesmo sendo técnico campeão do mundo. E antes era o Dunga, que não tinha esse pensamento e tinha respaldo da CBF. E por aí vai, entendeu? Nesse aspecto eu digo, a CBF ela não se mete no trabalho dos treinadores, isso é uma coisa que ela nunca se meteu. Em trabalho nenhum, que também tira qualquer mérito de Ricardo Teixeira. Eles faziam as picaretagens dele, as zoeiras dele lá, e não se metem com o futebol. Isso é verdade. De vez em quando eles prejudicam muito colocando um cara completamente sem capacidade. Agora, por apelo popular, colocaram o Tite, que não era o cara que eles queriam, tanto que eles colocaram o Dunga antes. Então, sabe, uma série de fatores que concorreu. A gente torce demais pelo Tite, gosta demais do Tite, e tomara que ele seja feliz. Mas é o Tite, a CBF está fora disso. Por isso que esse é o mote do meu raciocínio. De repente, uma pessoa competente acaba conseguindo reverter todo um quadro que parecia destinado ao caos. Mas sabe o que eu já disse aqui várias vezes, tem isso gravado. Eu temia pela classificação do Brasil para a Copa do Mundo da Rússia. Todo mundo, né? Não só por causa do treinador, mas pelo conjunto da obra. Mas a gente não pode depender de uma pessoa e de um Não, talento claro que único. não. Antes dependia do Neymar, agora da seleção depende do Tite. O Neymar ainda é o diferencial. Sim, mas claro. O Tite fez a mudança. Mas nós não podemos depender de uma pessoa. Claro que não. Nós temos que depender de uma estrutura que role sozinha. A Alemanha, que é o grande exemplo do mundo, ela não depende do Joaquim Löw. Ele é uma sequência, tanto que o Tuchel já é o próximo técnico. A Espanha foi buscar um cara como o Lopetegui, por quê? Porque, embora ele não estivesse fazendo um grande sucesso e tal, pelo contrário, ele tinha uma linha de trabalho que era uma ideologia de jogo. É isso que nós precisamos ter, uma identidade de jogo, e agora é um bom momento para criar uma identidade, fazendo aquilo que o Tite está mostrando para a gente, que ele trouxe de lá de fora, e criar uma identidade de jogo a ponto de, amanhã ou depois, algum dia o Tite vai ter que sair. Sim. Que entre alguém no lugar dele, que seja o Micali, que seja quem for, que dê sequência a um trabalho, uma coisa coerente. E não, de repente, sai o Tite e entra, sei lá, o Dorival Júnior é muito parecido, vamos pôr o Oswaldo Oliveira, para citar um nome qualquer. Pensa um pouquinho diferente, já vai fazer outra coisa, volta sempre a estaca zero. Isso é que a gente não pode ter, continuamos tendo. Felizmente, nós temos um cara hoje competente, sério, moderno, identificado. Deixa o Tite lá. Imagino De até... repente, esse cara, por alguma razão, sai, a gente volta a estaca zero, põe qualquer mané que esteja com prestígio com a curriola lá da CBF. É isso que não pode acontecer. Aliás, o Joaquim Löw ontem elogiou a seleção do Brasil, falou que definitivamente superou o 7-1. Claro. Esse clima, né, de resgate, de da prestígio. Seleção, do prestígio. E que continua, continua a mesma esculhambação. Só que tem um técnico capaz, um gestor tão competente que conseguiu mudar toda uma imagem. Mas não é uma coisa da CBF, não é uma coisa, não é um estilo, é isso que eu gostaria que nós precisaríamos ter, né? O Tite igualou-se a João Saldanha, né? Em 69, nem era treinador, criou as feras do Saldanha, com uma falação boa lá e tal, e levou o Brasil a 6 vitórias consecutivas. O Tite é muito mais técnico, pragmático, conhecedor, estudioso do que era o Saldanha. O Saldanha era bom de conversa, bom de papo, um jornalista maravilhoso, um cara que eu adorava ouvir, mas ele foi mais na base da esfera do Saldanha. Ele pegou o Santos do Pelé, o Cruzeiro, e fez um time espetacular, mas naquela época tínhamos muita gente sobrando. Muito material, né, Flávio? Bom, o Brasil só volta a campo no dia 23 de março para enfrentar o Uruguai em Montevidéu. Com a sensação de missão cumprida, boa parte do elenco desembarcou nesta manhã em São Paulo. Veja com Felipe Sboril. A seleção brasileira desembarcou na manhã desta quarta-feira aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com mais uma vitória na bagagem. Desta vez contra o Peru, pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
Seleção brasileira que desembarcou com um forte esquema de segurança para o técnico Tite, que causou um alvoroço tremendo entre os torcedores quando passou aqui pelo saguão. Tite, está acostumado com esse assédio maior agora, Tite? Não, é só o carinho, eu retribuí o carinho. Sim. A seleção brasileira é líder das eliminatórias para a Copa do Mundo. Tem 4 pontos a mais que o Uruguai, segundo colocado. Não tem um retrospecto de 6 vitórias consecutivas em eliminatórias desde 1969, na época de Pelé, antes da Copa de 70. É só pontos para classificação. A gente está trabalhando para isso, para conquistar grandes coisas, não só a vaga, mas nosso pensamento está muito forte para 2018. Então esse é o nosso foco, esse é o nosso caminho. A gente está no caminho certo. Tenho certeza que a gente vai buscar grandes coisas aí pela seleção. Uma alegria muito grande, né? Poder fazer parte disso. Acredito que a gente está no caminho certo. A equipe vem desempenhando muito bem, fazendo excelentes partidas, fruto de muito trabalho. A seleção brasileira retorna a jogar pelas eliminatórias para a Copa do Mundo no próximo dia 23 de março, contra o Uruguai, em Montevidéu. Duelo interessante, porque o Uruguai é vice-líder das eliminatórias. A gente viveu momentos duros aqui e agora a gente está atravessando momentos maravilhosos aqui e ter esse descanso para você poder desfrutar também, ele é importante que faz com que você renove as suas energias e que você volte com ânimo lá em cima, sabendo do que tem que fazer. O momento agora é de aproveitar o que a gente passou. Foi um ano complicado no início, depois as coisas foram melhorando, passamos por uma Olimpíada e o futebol brasileiro evoluiu bastante, então terminar o ano de uma forma legal. Gabriel Jesus, atacante da seleção brasileira e também do Palmeiras, seguiu direto no avião particular do presidente Paulo Nobre para Belo Horizonte, onde nesta quinta-feira o Palmeiras enfrenta a equipe do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Segundo os jogadores, o atacante do Palmeiras e também da seleção tem muito a evoluir. Vai ser uma coisa natural. Eu acho que dentro de 2 anos ainda vai evoluir muito mais. Muito novo. Se cria uma expectativa muito grande em cima dele. Tem uma cabeça excepcional, então a gente também não pode criar muita coisa. Deixar ele jogar. E é realmente um cara acima da média, diferenciado. E eu acho que tem tudo para dar muitas alegrias. Uma perguntinha só, você em casa, você ouviu muito esse negócio, jogador é descompromissado, não sei o quê, e agora, ficou compromissado? O compromisso do jogador tem que ser com o clube que o paga. A seleção brasileira, ok, é legal. Quando está tudo certinho, quando o time está organizado, o cara joga, senão não tem mágica, não tem milagre, não tem nada. O Neymar virou melhor agora do que ele era antes? Felipe Coutinho aprendeu a jogar bola agora? Agora eles ficaram compromissados, eles ficaram com medo do Tite. Catar coquinho, né? Conversa mole. O que só prova que depende de organização tática, de jogo coletivo. Não tem essa frescura de comprometimento ou não comprometimento. Seleção brasileira não é pátria. Seleção brasileira é um time de futebol que por acaso representa o país. Então o cara não tem que ter comprometimento maior ou menor. Ele tem que trabalhar e jogar futebol. Se der condição para ele jogar bem, ele vai jogar. Se não der condição, ele não vai jogar. É muito simples. Bom, como você viu na reportagem, a seleção brasileira igualou, e o Flávio também falou, igualou o recorde histórico de 6 vitórias seguidas nas eliminatórias e da seleção que foi campeã mundial em 1970. Por isso, a nossa enquete de hoje do site gazetesportiva.com é: você acha que a seleção do Tite quebrará o recorde de vitórias consecutivas em eliminatórias? Sim ou não? Acho que sim. Flávio. Eu acho que ela não. não vai ganhar no Uruguai. Não ganha do Uruguai também não. Não vai? No Uruguai acho que não. Acho que empata. É porque é em março esse jogo, né? Então Pois tem muita água para rolar e eu acho que a 7ª vitória, a gente não precisa só de um ponto para se classificar. Acho que a seleção tem que se classificar. Depois que se classificar é outro trabalho, é outro grupo, vários jogadores serão trocados, é outro papo, é outra conversa. Eu acho que sim. Essa seleção de 69, por exemplo, boa parte dos caras nem foram para a Copa de 70. O técnico não foi, né? Boa parte da comissão técnica não foi. E tem muita água para rolar pela frente. Quando que é a Copa da Rússia? Em 2018. 2018. Não falta muito. Não, mas a questão é, teria que conseguir a 7ª vitória seguida. Sim. Só que é contra o Uruguai, eu ficaria, tudo bem, fiquei surpreso com a vitória no Equador, fiquei surpreso com a vitória da Argentina, da maneira que foi.
sei lá. A do Só Peru, tem uma se coisa, fosse Acho surpresa. pouco provável. Tem Se... uma coisa, o Soares volta. Não, o Soares acho que não O joga Soares com o não Brasil. joga, né? O Muslera não que joga. volta. O Soares não joga. Esse é um desfalque considerável. Mas até lá, a gente não sabe quem vai jogar, quem não vai jogar. Até muito tempo, né? Olha o Tite aqui. É o Tite aqui. E vai dar Brasil. Resultado no final do programa de hoje. Vamos ver o que vocês estão pensando, tá bom? Entrem lá no site gazetesportiva.com. O Tite, a capacidade dele é algo impressionante. E, sei lá, claro que não sou gestor de carreira dele, mas eu consigo vê-lo, por exemplo, fazendo a Copa do Mundo na Rússia, indo bem, e depois, que eu conheço um pouquinho do Tite, ele larga a seleção e vai trabalhar um clube na Europa. O futuro dele é um clube europeu. Ele vai ter que fazer aquilo que os técnicos brasileiros não se dispõem a fazer e os argentinos fazem. Ele não vai para o Real Madrid, ele não vai para o Chelsea, que isso já mostrou que não funciona com o Luxemburgo, com o Filipão. Ele vai ter que trabalhar num time menor, como o Simeone fez, como o São Paulo está fazendo, daí o Tata Martino fez, o Pochettino o outro também, fez. que foi do Manchester City, me fugiu o nome, Pellegrini. Pellegrini. Todo mundo tem que começar por um time menor, aí depois você vai, porque não há, você precisa ser... Pellegrini era do Vídeo Real, né? Era, o sistema de trabalho é 1000% diferente do Brasil, é outro mundo, é outra coisa, outra ideia. Então você não vai querer começar, não imagine que um time grandão da Europa convide um treinador brasileiro a partir do que já aconteceu com o Real Madrid, com o Chelsea, que se ele tivesse, o Luxemburgo tivesse um tempinho lá, ele ia entender melhor o trabalho, o Filipão da mesma forma, e os dois poderiam fazer lá na frente. Mas você tem que ter humildade para começar. O Simeone trabalhou no Cagliari. Claro. Agora ele pode ir para o Real Madrid. Foi para o Atlético e tal. Então, esse procedimento, precisa ver se o cara vai ter esse procedimento. Se não, não vai, convite vai ser para time pequeno.